Que a graça e a paz de Deus Pai e de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sejam convosco. O sermão de hoje é sobre julgar. E antes que nós iniciemos o sermão, eu convido a você que se coloque de joelhos para nós orarmos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu excelso nome e o nome de seu Filho amado, seu Cordeiro, imolado por cada um de nós. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra, de saber, Senhor, a tua vontade para nós, e te suplicamos, Senhor, que nos conceda força e poder para colocarmos essa mesma vontade em prática em nosso viver diário. Abençoe a cada um agora que nos assiste, que este sermão seja de instrução apropriada para cada um de nós e nos ajudando a compreender este tema sobre julgar em tua palavra. Toma-nos em tuas mãos, são bênçãos que nós te suplicamos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Amém. O sermão de hoje é sobre julgar. Muito se fala sobre essa palavra julgar e alguns acreditam que nós não devemos julgar, que isso só compete a Deus, que quem julgar o irmão ou a irmã está errado, está cometendo um grande erro e colocando em risco a sua própria salvação. Mas nós vamos fazer uma reflexão mais detalhada, mais abrangente nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, para podermos compreender então de uma forma mais ampla realmente o que a Palavra de Deus vem nos dizendo a respeito deste assunto, deste tema tão importante. Eu convido a você que acompanhe comigo aqui a passagem de Mateus capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5. É uma das passagens mais clássicas aí, né? A respeito deste tema de julgar, que geralmente é citada por muitas pessoas quando falam que nós não devemos julgar ninguém. Então é a primeira passagem que nós vamos ler. Acompanhe aí conosco a leitura. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, quando Jesus ele mencionou estas palavras, nós percebemos aqui que ele estava dizendo que não devemos julgar para não ser julgados. Porque com a mesma medida que nós medíssemos alguém, nós também seríamos medidos. E ele vem depois condenando a hipocrisia. Vem condenando o fato daquelas pessoas que vêm julgando algo em alguém e essa pessoa tem um problema, tem uma falta maior do que aquela a qual ele está apontando. Este texto é um texto muito citado. Quando nós geralmente falamos de algum pecado, condenamos alguma prática ilícita segundo as Sagradas Escrituras, muitas pessoas usam esse texto como seu escudo de proteção. Olha,
Jesus falou que nós não devemos julgar. Deixa o irmão, não podemos julgar. Devemos deixar, porque quem vai julgar é Deus. Vamos deixar tudo como está, desse jeito mesmo. Não podemos nos envolver nessa questão. E aí, muitas vezes, o que acontece? A conivência com certas práticas que são mencionadas na palavra de Deus como ilícitas, elas são aceitas. E grande perturbação, grande mal, grande desordem tem gerado no meio das pessoas que estão professando seguir a Deus. Então nós vamos entender um pouco melhor este tema. E aqui esse primeiro texto que nós citamos, em primeiro lugar, eu já quero dizer que aqui Jesus está fazendo uma repreensão contra a hipocrisia. Será que Jesus estava condenando toda forma de julgar? Ou estava condenando aqueles que julgavam, mas eram hipócritas, que estavam julgando um erro, tendo outro erro ou vários outros erros maiores? Então nós vamos entender aqui agora um pouco melhor no contexto geral das Escrituras este assunto. Vamos para agora a passagem de João, capítulo 7, versículo 24. João 7, 24. Lá nós lemos assim: o próprio Senhor Jesus vem dizendo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós vemos aqui que Jesus, ele, em um outro texto, agora no Evangelho de João, no mesmo capítulo 7, lá em Mateus é capítulo 7, 1 a 5, e aqui em João, capítulo 7, verso 24, Jesus vem dizendo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então Jesus aqui está dizendo que o julgamento ele é válido, ele pode acontecer, mas ele não deve acontecer segundo a aparência. Não podemos tomar conclusões precipitadas apenas de relance, apenas observando a aparência, apenas em um dado momento, sem conhecer o todo, sem conhecer amplamente o caso ao qual nós estamos tratando. Neste caso aqui, Jesus estava sendo condenado porque ele estava curando no sábado, né? E aí os líderes religiosos da época o condenaram por ele estar curando no sábado. Mas Jesus agora aqui usa para eles a própria lei de Moisés, que dizia que o homem ele podia ser circuncidado no sábado. E assim ele não quebrantaria a lei de Moisés. Se o 8º dia daquela criança caísse no sábado, porque eles eram circuncidados ao 8º dia, né, de nascido, então aquela criança podia ser circuncidada no sábado, sem transgredir o sábado. Então ele estava agora repreendendo aqueles líderes religiosos, dizendo o seguinte: olha, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Tá certo? Então Jesus ele não condenou de todo o julgamento. Naquela passagem de Mateus nós vemos que ele condenou a hipocrisia, o julgar tendo erros maiores. Como diz o ditado, né? O macaco gordo quando senta no seu rabo e aponta o rabo do outro. O que significa isso? Aquele que senta nos seus próprios erros, esconde os seus erros, mas fica apontando os dos outros. É esse tipo de julgamento que Jesus condenou lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. A hipocrisia, o julgamento hipócrita. Mas aqui nós vemos que Jesus ele sancionou, ele validou a importância e o ato de julgar. E ele disse
que esse julgamento deve acontecer não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então nós podemos concluir que Jesus é a favor do julgamento justo. O julgamento segundo a reta justiça, ele foi aprovado e ele foi estimulado, ele foi solicitado por Jesus, dizendo àqueles líderes: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Vamos agora para o capítulo 8, versículo 26, aí, logo virando a página, Evangelho de João, capítulo 8, verso 26. Diz assim: muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então o próprio Senhor Jesus, ele vem dizendo aí que tinha muito que julgar de vós, no caso ali daquelas pessoas que ele estava falando com ela, provavelmente seus discípulos. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, ele vem dizendo, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Então o nosso Senhor Jesus, aqui nessa passagem, ele também vem dizendo que ele próprio tinha muito que julgar das pessoas, né? Vamos agora virando aí mais algumas páginas, capítulo 12, versículo 48 de João. João 12, 48. Vamos ver o que mais Jesus tem a dizer a respeito do julgamento. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, meus queridos, olha só que interessante. Jesus aqui vem dizendo que a própria palavra também que ele proclamou, que está em nossas mãos, que nós temos acesso, ela vai julgar. Nós sabemos que ela é o padrão de julgamento. Então, se você recusa a palavra de Deus, se você rejeita a palavra de Deus, ela própria vai lhe julgar. Se você também usa textos isolados, como apenas o de Mateus 7, 1 a 5, dizendo, olha, não devemos julgar para não ser julgado, e não entende o contexto ali que foi dito e ignora outras passagens, outros textos das Sagradas Escrituras, você também vai ser julgado pelos outros textos que você ignorou, pelas outras palavras que Jesus pronunciou. Então isso é muito sério, nós precisamos estar muito atentos com relação a isso, né? Vamos agora para João, voltar para João 8, capítulo 8, versículo 15 e 16. João 8, 15 e 16. Diz assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então nós vemos aqui que Jesus ele vem dizendo em um texto que ele não julga, que aqueles homens que o estavam condenando, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, eles estavam julgando segundo a carne. E esse julgamento é condenado nas Sagradas Escrituras. Eu não posso julgar segundo a minha opinião pessoal, segundo as minhas preferências, segundo os meus gostos, segundo a inveja, como aqueles homens estavam julgando Jesus baseado na sua inveja, nas suas ruins suspeitas, nas suas desconfianças. Não podemos julgar dessa forma. Isso na palavra de Deus é considerado como julgar segundo a carne. E Jesus, ele diz para aqueles homens, vocês estão julgando segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E realmente Jesus ele não condenava as pessoas. Lembra o que ele disse lá para a mulher que foi apanhada em adultério? Cadê os seus acusadores? E ela disse, não sei, Senhor. E aí ele foi e disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Por isso ele não julgava, ele não condenava.
Mas olha aqui no verso 16 o que ele diz, ó, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Ele não julgava, mas se ele julgasse, o juízo dele era correto, era verdadeiro. Por quê? Porque era ele e o Pai que o enviou. Eram os dois que estavam ali em comum acordo, atuando para redimir a humanidade, para transmitir os ensinamentos corretos da palavra de Deus. Mas vamos adiante. Vamos agora para Tiago 4, versículo 11. O texto diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha, meus amados, que texto impactante, que texto sério, né? Então nós precisamos realmente ter muito cuidado quando nós vamos nos envolver em algo que caracteriza falar mal das pessoas. A palavra de Deus, ela condena essa atitude. Não podemos falar mal de ninguém. Se nós tivermos que falar algo de uma pessoa, precisamos seguir a orientação de Cristo. Entre nós e ela apenas. Chegar para aquela pessoa e falar para ela o que ela fez, que nos ofendeu, enfim, etc. E não ficar falando com outras pessoas aqui e ali a respeito daquela pessoa. Isso é condenado na palavra de Deus. Isso é considerado também como julgar, uma espécie de julgamento, né? Que é um julgamento, poderíamos dizer assim, uma calúnia, uma difamação, que até na lei do nosso país é uma infração penal, passível de punição. E a palavra de Deus também condena claramente esse tipo de atitude. Mas eu quero comparar com vocês aqui, nesse próprio capítulo aqui, o que o próprio Tiago vem dizendo. Ele fala que nós não devemos falar mal uns dos outros. Mas vamos aqui analisar o que ele vem dizendo nos versículos 1 a 4. Note bem, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha aí, o próprio Tiago, que vem dizendo que não devemos falar mal uns dos outros, ele vem aqui condenando uma série de atitudes. Ele vem condenando a cobiça, ele vem condenando a inveja, ele vem condenando aqueles pedidos egoístas que muitas vezes nós fazemos a Deus e não recebemos porque pedimos mal, egoisticamente. E ele vem agora chamando, usando uma palavra pesada contra os amigos do mundo, de adúlteros. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, em um momento, Tiago fala que não podemos falar mal uns dos outros, porque quem fala mal de um irmão, julga o irmão. E aqui, em outro momento, ele vem falando uma série de coisas que são pesadas, né? E denominando os amigos do mundo e as amigas do mundo de adúlteros. Olha só que forte, né? É lógico que é uma orientação genérica, que ele não estava apontando quem ele estava denominando como adúltero e como adúltera. Mas nós temos alguns exemplos nas Escrituras de pessoas que foram assim incisivas em relação a isso. Vamos ver um desses exemplos? Marcos 6, verso 18.
Então, aqui na palavra de Deus, nós vamos encontrar um exemplo muito peculiar, Marcos 6,18. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, olha só que exemplo. João Batista chega agora para Herodes claramente e diz para ele: olha, não é lícito para você possuir a mulher do seu irmão. Porque Herodes tinha casado com Herodias, que era mulher de seu irmão. Anteriormente, ela tinha sido esposa do irmão de Herodes, e agora Herodes estava com essa mulher. E João Batista condenou firmemente essa atitude. Não condenou Herodes, mas condenou a atitude dele. Não é lícito para você possuir essa mulher. Essa mulher é esposa de seu irmão. E olha, meus amados, eu digo a vocês que hoje existem muitas pessoas nessa situação. Talvez eu poderia dizer para um Paulo: olha, Paulo, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Talvez não é seu irmão biológico, mas é seu irmão de fé. Você possui uma mulher que ela tem outro marido. Olha, Antônio, essa mulher que você está com ela aí, ela é do seu irmão. Ela não é sua. Ela é do José. E assim por diante. Existem muitos casos hoje nessas situações, pessoas que estão casando, descasando, casando novamente e estão possuindo mulheres e maridos alheios, ou seja, de outras pessoas. E essa atitude ela é reprovável segundo a palavra de Deus. Então, precisamos estar atentos com relação a isso. Agora eu pergunto a vocês, será que João Batista aqui estava falando mal de Herodes? Porque lá em Tiago 4:11 nós vimos que não podemos falar mal do irmão. Quem fala mal do irmão e julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. E quem julga a lei é juiz. Será que João Batista se colocou numa posição de juiz? Será que ele estava com atitude errada? Vamos ver um outro personagem aqui que fez semelhante. Mateus 23, verso 13. São Mateus 23, verso 13. Nós não vamos ler toda a passagem, do 23, o capítulo 23, 13 a 33. Nós não vamos ler, mas você pode ler depois aí. Mas Jesus ele começa dizendo assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Olha só, então aqui Jesus estava falando de juízo, estava apontando quem ele estava falando, e foi publicamente, isso não foi só para aqueles homens em particular, isso foi público. E aqui Jesus coloca vários adjetivos nesses líderes religiosos. Os chama de hipócritas. Se você ver aí mais adiante, você vai ver que eles são chamados de condutores cegos no verso 16. No verso 17 você vai ver que eles são chamados de insensatos. No verso 24 você vai ver que Jesus os chamou de condutores cegos. No verso 26 você vai ver que Jesus os chamou de fariseu cego. Nos versos aí adiante, várias vezes Jesus os chama de hipócritas. E no verso 33, um dos adjetivos mais sérios, que eles receberam, foram chamados de serpentes e raça de víboras. E aí Jesus lhes fez uma pergunta: como escapareis da condenação do inferno?
Então olha que palavras pesadas que Jesus usou. Jesus estava aqui falando mal da própria liderança espiritual de seu tempo? Será que ele estava indo contra o que Tiago disse muito tempo depois? É lógico que isso aqui aconteceu antes de Tiago escrever aquela carta. Mas será que a atitude de João Batista e de Jesus eram reprováveis, eram condenáveis? Eram atitudes que não deveriam acontecer? De forma alguma. Eles estavam atuando em conformidade com a justiça. Eles estavam sendo justos. O julgamento deles não era segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, porque eles estavam julgando segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Eles estavam condenando o que as Escrituras condenam, que no caso de João Batista é o adultério, e no caso de Jesus aqui é uma série de erros. É a hipocrisia, é a transgressão do 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, que os fariseus estavam transgredindo, e uma série de outros pecados que esses homens estavam transgredindo, até de assassinato. Então, precisamos notar que estes textos aqui, eles vêm nos demonstrando que o pecado ele precisa sim ser condenado, mas não o pecador. O pecado precisa ser condenado e não o pecador. E precisamos saber diferenciar isso para dar chance, para dar oportunidade ao pecador de arrependimento, de mudança, de transformação. Então, sabendo que o pecado precisa ser repreendido e não o pecador, nós vamos agora ver mais vários outros textos que vêm nos mostrando a importância de saber identificar e separar as más ações das pessoas que as praticam. Porque embora as más ações sempre são praticadas por pessoas, essas pessoas foram compradas pelo sangue de Cristo. A alma delas é preciosíssima. E elas têm uma chance de aceitarem a Jesus e de serem transformadas. Então vamos ver aqui vários textos que vêm demonstrando que as ações más, elas podem ser identificadas pela palavra de Deus. Vamos agora para Provérbios capítulo 20, versículo 11. Provérbios 20, 11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Então, olha só, até mesmo uma criança, é possível conhecer as ações de uma criança, se a sua ação, se o seu comportamento é puro e reto. Desde pequeno é possível observar isso e corrigir da melhor forma possível, né? Como vem dizendo as Sagradas Escrituras, para que essa criança seja instruída, seja educada da melhor forma. Vamos agora para Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 5. Lucas 13, 1 a 5. Diz assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então nós vimos aqui que realmente aqueles homens que Jesus estava falando ali, eles estavam sendo chamados ao arrependimento. Se eles não se arrependessem, todos eles pereceriam, assim como aqueles que sofreram aquelas tragédias e que pereceram, todos igualmente pereceriam se eles não se arrependessem.
Então, meus amados, talvez você que me assiste aí está incorrendo em graves erros, está distante de Deus, se afastou de Cristo, ou talvez nunca aceitou a Cristo em sua vida. Eu digo a você que se você não se arrepender dos seus pecados, das suas práticas, que o próprio Espírito de Deus testifica na sua mente que são erradas, se você não se arrepender, você vai perecer. Por isso é necessário, é importante você ter conhecimento de que Jesus, ele ama você. Ele não ama os seus pecados, ele não ama o que você pratica de errado. Isso ele não ama, ele abomina. Mas Jesus veio aqui para morrer por você, derramar o seu sangue para te resgatar, para tirar suas dores, para tirar de você o sentimento de culpa, para tirar de você todo esse peso que você carrega. Por isso ele o chama ao arrependimento e quer que você se entregue completamente a ele. Vamos aqui agora ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 20, que diz assim: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui severamente aos coríntios de uma prática que eles estavam fazendo, que estavam causando muita confusão, mau testemunho. Por quê? Aqueles homens, quando tinham alguma demanda, alguma questão entre eles, eles não resolviam ali na comunidade cristã, mas eles levavam a tribunais civis da época, aos tribunais comuns, ordinários, e eles não resolviam entre si. Por que eles faziam isso? Paulo aqui vem falando severamente para eles que aquilo não estava correto. E agora Paulo vem dando informações importantíssimas. Ele vem dizendo: vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? Julgarão até os anjos? No verso 2 aí, né? Verso 2 e no verso 4. Primeiro ele diz que nós vamos julgar o mundo, todas as pessoas, né? E vamos julgar até mesmo os anjos. Mas quando será esse julgamento? Será após a consumação de todas as coisas aqui, né? Aí demanda um outro estudo que, se você quiser acessar aí em nossos canais, em nosso site, você tem o privilégio de fazer isso. Mas o fato é que os cristãos precisam julgar entre eles as questões que acontecem. É uma recomendação bíblica. E Paulo vem apontando a importância disso aqui. Então, como conciliar esse texto com o texto de Mateus 7, 1 a 5, no qual Jesus vem dizendo: não julgueis para que não sejais julgados? A palavra que aparece aqui, julgar, e lá, do grego, é a mesma. Eu já fiz essa pesquisa, tem uma Bíblia aqui em casa que tem a referência das palavras aí em grego sublinhadas, e eu fiz a comparação e a palavra é a mesma. Será que Paulo estava então indo contra o que Jesus disse lá em Mateus? Não, isso é para nós compreendermos que o texto de Mateus, Jesus estava condenando o julgamento hipócrita. Mas aqui Paulo estava falando de um outro contexto, né, das demandas entre irmãos, das questões judiciais entre irmãos que precisavam ser resolvidas entre eles, né? O texto aí ele continua dizendo o seguinte: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis.
Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo aqui vem falando severamente, né? E aí ele vem citando aí, enumerando uma série de pecados, uma série de pessoas que praticam certas coisas que também não vão herdar o reino de Deus. A partir do verso 10 ele vem dizendo: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, se você se enquadra nessa característica, busque de Deus força para você ser transformado, para você ser lavado pelo sangue de Cristo. Porque assim como o adúltero, o fornicador, o sodomita, que é o homossexual, assim como essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, aqui vem dizendo também que os avarentos não vão herdar o reino de Deus. Os maldizentes, aquele que fala mal das pessoas, não vão herdar o reino de Deus. Então é muito importante nós estarmos atentos para que não venhamos a incorrer nesses pecados, nesses delitos. E se estivermos praticando, buscar de Deus força para abandoná-los. Paulo continua dizendo sobre todas essas características aqui, olha: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha só que interessante, né? Então, muitos daqueles coríntios tinham sido essas coisas, mas eles foram transformados, foram lavados pelo sangue de Cristo. E foram totalmente renovados, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Fornicação são pecados de ordem sexual, né? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, meus amados, aqui Paulo ele vem apontando realmente aqui, chamando o pecado pelo nome. Ele vem falando quais são os pecados que precisam ser abandonados, que precisam ser riscados da nossa vida, se nós não quisermos ter o nosso nome riscado do livro do céu. Ele vem falando que nós precisamos abandonar todos esses pecados. Reflita mais nesse texto depois, 1 Coríntios 6, 1 a 20, para que você tenha aí então consciência do que você está fazendo. Porque mesmo que você fale, eu não vou ler, eu não quero estudar, porque aí eu não vou ser responsável. Não adianta. Você será responsável, porque o Espírito de Deus testifica na sua mente do que é errado. Mesmo sem você ler nenhuma linha da palavra de Deus, o Espírito Santo testifica na sua mente, dizendo, isso é errado, isso é pecado. Vamos para a próxima passagem, Isaías capítulo 58. Isaías 58, verso 1, diz assim:
Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então aqui o profeta Isaías, ele vem dizendo aqui o que Deus pediu para ele. Olha, levanta tua voz como a trombeta. Trombeta tem um sonido potente. Não é nada particular, não é nada silencioso, não é nada reservado o som da trombeta. E aqui ele vem dizendo que Deus, o Senhor, pediu para que ele anunciasse os pecados do seu povo, os erros do seu povo, como o som de uma trombeta, e revelasse aqui aqueles pecados. Será que esse pedido foi feito apenas ao profeta Isaías no passado? Será que hoje isso não é cabível, não é recomendado a nós? Porque muitos vêm dizendo, não, Jesus quando veio, morreu na cruz, ele nos ama, agora ele quer nos salvar. Vamos promover o amor, vamos falar do amor de Cristo. E muitas vezes os pecados eles ficam escondidos, eles são acariciados, eles são admitidos no seio da cristandade e grande desordem tem acontecido por causa disso. Será que no Novo Testamento não existe recomendação semelhante a essa que foi dada ao profeta Isaías? Vamos ver, acompanhe conosco a passagem de Efésios capítulo 5, versículo 11 a 13. O texto diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então aqui o apóstolo Paulo ele vem dizendo para nós claramente que nós não podemos nos comunicar, não podemos ter associação, não podemos ter conivência com as obras das trevas, com as práticas perversas, com as práticas depravadas. Não podemos ter associação, não podemos nos comunicar com essas práticas. Antes nós precisamos condená-las. E agora? Será que podemos ou não condenar o erro? Julgar o erro, mas dando esperança ao pecador para arrependimento, para transformação? É necessário nós sabermos identificar isso e separar isso. Porque o apóstolo Paulo vem dizendo que a luz, ela revela as obras das trevas. Mas se eu não estou revelando quais são as obras das trevas, eu estou sendo conivente com as trevas. E se eu estou conivente com as trevas, eu sou luz? A luz de Cristo está brilhando através da minha vida? De forma alguma. Então nós precisamos estar atentos para que a nossa luz não se transforme em trevas. Se nós não estamos condenando as obras das trevas, se nós estamos sendo coniventes com elas, algo muito errado está acontecendo com o nosso cristianismo, com a nossa vida espiritual. Precisamos estar muito atentos em relação a isso. Vamos ver um outro texto agora, Ezequiel capítulo 3, verso 17 a 21. Ezequiel 3, 17 a 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu
não o avisaste, no seu pecado morrerá. E tuas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então, meus amados, olha que texto tremendo. Olha que séria é a nossa responsabilidade. Que temos de avisar o ímpio que, se ele continuar na prática da impiedade, ele vai perecer. Isso não é bom. Nós fazemos inimigos por causa disso, dessa incumbência. Mas se nós não fizermos, o sangue dessas pessoas cairá sobre nós, como nós vemos aqui claramente. Mas se nós avisarmos o ímpio, ele se converter, ele vai se salvar e nós vamos livrar a nossa alma, porque nós cumprimos a incumbência que Deus nos concedeu. Então nós precisamos realmente refletir no que nós estamos fazendo. Será que nós estamos usando Mateus 7, versículo 1 a 5, como um refúgio para não nos envolver na questão de ninguém? Nem o próprio Senhor Jesus fez isso. Nós vimos que ele condenou claramente os pecados dos fariseus. Então nós precisamos estar atentos para não sermos coniventes com o erro, para não sermos covardes, porque tentando salvar a nossa pele, nós podemos estar atraindo sobre nós mesmos o sangue dessas pessoas que nós sabíamos estar em erro e não as avisamos. Precisamos, em primeiro lugar, viver o que estamos professando. Esse é o primeiro passo. Viver à altura da fé que temos. E depois ajudar nossos irmãos, para que eles também sejam aperfeiçoados na fé. Vamos para a próxima passagem, Romanos capítulo 1. Os versos 28 a 32 dizem assim: E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Outras traduções vêm dizendo: consentem com os que as fazem. Talvez você que está me assistindo agora não faz nada disso aqui. Mas será que você está consentindo, sendo conivente com alguém que faz isso aqui? Não está falando para essa pessoa, admoestando essa pessoa na palavra de Deus que isso precisa ser abandonado? Não é o juízo do Roberto, não é o juízo do Paulo, não é o juízo do Pedro, da Sheila, não é o juízo da Simone, da Vera, do André, do Rodrigo, não. É o juízo de Deus. Não é o juízo do próprio apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos:
Aqui nós vemos no verso 32 que ele vem dizendo: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem, ou consentem com os que as fazem. Então vamos ficar atentos para não ser conivente, não consentir com aqueles que estão praticando o erro. Vamos agora para Provérbios 17, verso 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Olha, meus queridos, que terrível isso aqui, hein? O que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Será que você que agora me assiste está incorrendo em algum desses dois erros? Será que você está justificando alguma prática ímpia ou algum ímpio em sua impiedade? Eu costumo ver muitas pessoas justificando governantes corruptos, dizendo: ele ajudou muito, ele fez isso, aquilo, outro. Está justificando o ímpio. Ou talvez, quem sabe, eu estou falando para alguém que está condenando o justo. Aquela pessoa que está vivendo uma vida em conformidade com a palavra de Deus, que está condenando o erro, e talvez você está condenando essa pessoa, falando que ela é usada pelo diabo, que ela vai se perder porque ela está julgando a vida das pessoas, enquanto ela está fazendo algo que é amparado pela palavra de Deus. Não é ela que está julgando, mas é a palavra de Deus que está julgando as atitudes às quais ela está buscando levar as pessoas que as praticam a abandonar, a se arrepender e a se voltar para Deus. Então vamos estar atentos, porque aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo, isso é abominável a Deus. Abominável. E talvez existem muitas pessoas que estão praticando isso e nem se dão conta de que Deus não está se agradando dessas pessoas, mas está abominando o que elas estão fazendo, que elas estão praticando. Quer ver um outro texto que vem dando luz também a este? Isaías 5, 20 a 25. Isaías 5, 20 a 25. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu. De modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Olha, meus amados, que bonito. Mesmo depois de todas essas tragédias aqui terem acontecido com aquele povo de Israel, justificando o ímpio com suborno. Será que hoje a justiça está fazendo isso? A justiça da nossa nação está justificando o ímpio por suborno, absolvendo o culpado por suborno, a troco de grandes somas de dinheiro, como aconteceu lá no passado com o povo de Israel?
Mesmo assim, depois de tudo aquilo, depois de toda aquela mortandade, depois de toda a punição que aqueles hebreus sofreram por estarem justificando o ímpio e não fazendo justiça ao justo, depois de ter sido devastada, arrasada a sua cidade, Jerusalém, a sua capital, a sua nação, aqui vem dizendo que mesmo assim a mão de Deus estava estendida para salvar aquele povo. E eu digo mesmo a você, talvez você tenha feito coisas terríveis e talvez já está sofrendo as consequências delas, ou talvez ainda vai sofrer. Mas eu lhe digo a você que a mão de Deus está estendida para você, para te tirar dessa condição, desse poço de iniquidade que você se encontra. Deus quer fazer isso pela sua vida. Vamos para 1 Timóteo agora 5, versos 19 e 20. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então olha o que nós vemos aqui. Aqui nós vemos que o próprio apóstolo Paulo vem dizendo sobre um caso de julgamento. E um julgamento contra uma pessoa de alta posição na igreja, que é o presbítero, que hoje é muito conhecido, muito chamado como pastor, né? E ele vem recomendando, não aceite nenhuma acusação contra o presbítero, contra o pastor, contra o ministro, senão pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se for constatado que ele errou, ele precisa ser o quê? Repreendido em particular? Não. Na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Você tem visto isso hoje acontecer pelas denominações por aí afora que nós temos? Você já viu um pastor, um presbítero ser repreendido publicamente na igreja por causa de um erro cometido? Eu nunca vi. O que geralmente acontece é acobertar ou transfere aquela pessoa, aquele pastor, para um outro campo, ou simplesmente acoberta e deixa as coisas tudo por debaixo do pano. Estão sendo injustos, estão indo contra o que vem dizendo a palavra de Deus. Vamos para mais um texto, Romanos 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Nossa, irmão, será que é pecado ficar reparando os outros? Não repara não, hein? Cuidado, hein? Não julgueis para que não sejais julgados, hein? Irmãos, vamos analisar o contexto geral das Escrituras. Não vamos usar versos isolados como muleta, como escudo para os nossos erros, não. Paulo aqui vem falando claramente que nós precisamos notar os que estão promovendo dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Que doutrina é essa? Para ter conhecimento disso, você precisa saber pelas Escrituras qual é a doutrina de que o apóstolo Paulo está dizendo, a doutrina correta. E se nós identificarmos essas pessoas que estão promovendo dissensões, escândalos contra a doutrina correta, precisamos nos desviar deles. É a recomendação que vem sendo dada na palavra de Deus. Vamos para outro texto que vem reforçando isso com mais propriedade ainda. 2 João, versículos 7 a 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então olha aqui, meus amados, como é sério isso daqui.
Aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Que doutrina é essa, a doutrina de Cristo? Aqui nós temos duas características dessa doutrina. Em primeiro lugar, segundo esse único texto aqui, esse único relato, as pessoas que têm a doutrina de Cristo, em primeiro lugar, elas confessam que Jesus Cristo veio em carne. E sabe como o inimigo ele tem manipulado essa verdade? Já que ele não pode refutar totalmente essa verdade, ele vem dizendo assim: ele veio em carne, mas ele veio em uma carne mais aperfeiçoada, ele veio numa carne santa, numa carne pura. Ele veio na carne de Adão antes do pecado. Ele veio numa carne aperfeiçoada, numa carne santificada. É isso que muitos têm advogado em suas denominações, que Jesus veio em uma carne pré-lapsariana. Eles não estão confessando que Jesus veio na nossa carne, com as nossas tendências para o mal, com as consequências da hereditariedade. Jesus ele nunca pecou. Ele manteve a sua vida em irrestrita obediência ao seu Pai. Mas as Sagradas Escrituras elas vêm dizendo que ele tomou a nossa natureza, porque ele precisava ser semelhante aos irmãos, para que ele mostrasse para nós que é possível vencer assim como ele venceu. E não é isso que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Vencer as tentações. Vencer o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia. Mas se nós cremos que Jesus não veio na nossa carne, isso não será possível, porque ele não sabe da minha experiência, ele não sabe das minhas lutas. Como ele pode servir de exemplo para mim e me dar força e poder para vencer? Então, este é o primeiro detalhe que muitos estão tropeçando nessa doutrina, a doutrina da humanidade de Cristo, da natureza que Cristo admitiu, recebeu quando ele nasceu como homem. E o segundo erro é com relação à divindade. Aqui vem dizendo que aquele que tem a doutrina verdadeira, esse tem tanto o Pai como o Filho. Por que que não é citado uma terceira pessoa? Como essas pessoas possuindo também uma terceira pessoa. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui a respeito da divindade. Você pode procurar os nossos vídeos, tanto no YouTube como também no nosso site, e você terá muitas outras informações a respeito dessa doutrina. Mas um fato é que muitas pessoas elas estão tendo aí para si, em sua mente, em seu corpo doutrinário, em seus hinos cantados, 3 pessoas, uma trindade, e não o Pai e o Filho. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, vem dizendo assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Com quem está sendo a sua comunhão? Está sendo com um Deus trino? Um Deus triuno? Ou com Deus o Pai e seu Filho, Jesus Cristo? Lá em 2 João vem dizendo que nós não podemos nem receber em casa uma pessoa que vai contra essa doutrina, a doutrina correta. Não podemos ao menos saudá-lo. Muitos vêm dizendo aí, né? Quando cruza com uma pessoa que aparentemente ele percebe que é um cristão, ele fala paz do Senhor. Mas será que essa pessoa que está falando para você paz do Senhor, será que ela está realmente em conformidade com a doutrina? Porque se ela não estiver, que paz vai ter essa pessoa? Essa pessoa vai jazer em tormentos. Essa pessoa vai se perder porque ela está indo contra a doutrina verdadeira. Se ela não se arrepender, se ela não chegar ao seu conhecimento, o esclarecimento da verdade,
É certo que Deus tem pessoas sinceras em todas as denominações, que estão vivendo à altura da luz que eles possuem, e essas pessoas vão se salvar, muitas vezes até praticando erros que elas desconhecem. Mas do outro lado da moeda, se essas pessoas estão ignorando a verdade das Sagradas Escrituras, se elas estão ignorando o que já o Espírito de Deus tem testificado na mente delas, e desobedecendo a doutrina verdadeira, elas vão se perder. Vamos agora para a última passagem, que é a Tito, capítulo 3, versículo 8 a 11. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, meus amados, a palavra de Deus é clara. Se a pessoa está em estado de heresia, está indo contra o testemunho da palavra de Deus com relação à doutrina correta, não se envolva em polêmicas, em questões, em discussões, em debates. Se você admoestou essa pessoa 1, 2 vezes e ela não quer seguir a verdade, isso vai ser em vão se você continuar debatendo com essa pessoa. Aqui vem dizendo a recomendação aqui de Tito para nós é que depois de da epístola de Paulo a Tito, depois de uma ou outra admoestação, evita essa pessoa. Por quê? Porque aqui vem dizendo, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aí é o Roberto que está condenando essa pessoa? Aí é o Antônio, é o Paulo, o apóstolo Paulo, é o Pedro? Não. Essa pessoa está condenada porque ela está indo contra a sã doutrina. Então, meus amados, finalizando aqui nossa mensagem, eu quero dizer a você que Jesus e Deus o Pai o amam muito. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Não quer você aceitar esse amor? Não quer você abandonar seus erros, seus pecados e ter a sua vida completamente transformada? Que esse seja o seu desejo e assim Deus, mediante Cristo Jesus, o ajudará e o purificará e você terá então a vida eterna. Mas se você se mantiver nos seus pecados, se você acariciar os seus pecados, mesmo talvez que você professe uma vida cristã, saiba você que a perdição, o fogo do inferno, preparado não para você, mas para o diabo e seus anjos, ele também atingirá a sua vida, porque você escolheu permanecer neste estado. É o Roberto que está te condenando? Não, eu não tenho poder para condenar e para absorver ninguém. É a palavra de Deus que diz assim. A escolha é sua, a escolha é minha. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guie para que façamos escolhas sábias, escolhamos a vida e não a morte. Que Deus nos abençoe e até a próxima.